Pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de materiais, né? Materiais, processos. Claro que eu vou estar focado mais na área de compósitos, mas eu quero falar um pouquinho do que está acontecendo, né? Da minha vivência de 35 anos nesse segmento, né? Só que hoje, como eu não estou mais trabalhando fixo dentro de uma empresa, né? Eu tenho uma visão de vários mercados, vários segmentos, tenho visitado várias empresas e tenho participado de palestras, e veja um pouco a confusão que se faz em relação aos materiais, mesmo aos processos, né? Então, um dos grandes problemas da área de compósito é a falta de conhecimento, né? Existe um desconhecimento nos nossos materiais. E aí utilizam nomes errados, né? E isso confunde o mercado, né? Então, o objetivo de eu estar aqui falando com vocês é um pouco ajudar tanto quem compra, né? Quem é o cliente, o usuário final, né? Como também quem transforma, né? O transformador e como ele atua, né, perante o mercado e o que ele enfrenta todo dia, né? Então, por exemplo, um exemplo claro que eu sempre falo e uso isso nas minhas palestras, um dia eu cheguei numa loja de arquitetura, fui atendido por uma arquiteta, ela me atendeu muito bem e eu olhei e tinha dois vasos. E aí eu perguntei para ela, pô, por que esse aqui tem um preço e esse tem outro preço? Ela olhou para mim e disse assim, não, é que esse aqui mais barato é de plástico e esse aqui é de polietileno, né? Os dois são plásticos, né? Então, isso vindo de uma arquiteta, né? Então, esse desconhecimento que me preocupa, né? E não é culpa dela, né? Eu falo, não é culpa da universidade, né? Porque eu acho que deveriam ter cadeiras específicas por esse material, que é um material que cresce no mundo inteiro, né? Que está em todos os lugares, né? Desde o avião, né? Até uma tampa de bueiro, ao carro que você anda, quer dizer, agora aos postes, né? Os postes de luz estão sendo feitos em compósito, uma casa, uma escola, né? Então tem várias aplicações na parte de saúde, está em todos os segmentos, né? Então, também indo agora muito forte para a área de construção civil, antes que são perfis em compósito, que antes estava muito focado numa determinada aplicação, hoje já está em várias, né? Então essa é uma preocupação, então esse desconhecimento que a gente tem que começar a entender. Os materiais compósitos, né, eles têm uma variedade enorme, porque o que é o material composto? São dois materiais que se combinam e os dois juntos têm uma característica melhor que eles separados, né? Então geralmente é um polímero com um reforço. Esse reforço pode ser feito de fibra de vidro, pode ser fibra de carbono, pode ser fibra de aramida, que muitos conhecem mais por Kevlar, ou até mesmo uma fibra natural, né? E cada um pode ter aquela necessidade que você quer, né? Para tu atender aquele requisito, você pode trabalhar com carbono, com fibra de vidro, ou com fibra aramida ou fibra natural. E a resina também, existe a resina que resiste ao fogo, a resina que resiste mais a ataques químicos. Então existe uma variedade, né? E a gente tende a generalizar e achar que é tudo igual, né? Então outro dia eu fui numa empresa, fui num cliente, fui com o presidente da associação e disse, olha, chegou uma empresa aqui da área de compósito, me apresentou essa proposta. Aí eu olhei a proposta, eu queria que tu me desse, o que tu acha disso? Aí eu olhei a proposta, né, mais com o presidente da associação, né, ele queria saber se aquilo que estava ali na proposta era verdade. E não era, porque eu disse para ele, olha, isso que ele está te oferecendo, com esse peso, com essa resistência, ele está te oferecendo aqui, para ele conseguir isso, ele tem que usar uma resina específica e o reforço tem que ser fibra de carbono. E para essa aplicação ele nunca vai ser competitivo. Então ele vai te dizer que vai te entregar um produto com, estou dando um exemplo, com 800 quilos, chega na hora ele não vai botar fibra de carbono porque não justifica. Ele vai usar outro material, né? E aí não vai ser mais os 800 quilos. Isso vai gerar uma frustração nesse cliente e com certeza esse cliente pode não comprar mais compósito, porque ele vai dizer, pô, qual é a credibilidade que existe nesse segmento? Então a preocupação de nós estar ofertando produtos de qualidade e produtos na medida certa, eu tenho que atender o cliente na medida certa daquilo que ele precisa. E isso é uma grande vantagem do compósito, porque ele tem infinitas variações, combinações para se tornar um produto. Lógico que ele tem que atender na medida certa e ser competitivo, né? Então o nível da informação é muito importante. Por isso que eu reforço, é importante as universidades trabalhar, né? Se tiverem dificuldade de informação, que procurem a associação, tem a Almaco que pode ajudar, tem outras
outros institutos, centros de tecnologia que pode ajudar. O importante é que a gente comece cada vez mais a entender o compósito de uma maneira mais técnica e que para ele se aproveitar ao máximo a flexibilidade e as características que ele tem. Então, me preocupa muito quando eu entro num cliente que ele tem uma vontade, uma necessidade de uma aplicação nova, a gente vai atender ele e as informações não são as informações corretas. Eu falo isso há muito tempo também, as próprias montadoras têm uma tendência de passar uma especificação, isso não é só no Brasil, onde eles definem o material, definem qual é o reforço, definem qual é a resina, né, qual é o polímero que tem que ser usado. E na minha visão tem que ser diferente. A função da montadora, ela tem que dizer qual o requisito que ela quer. E deixar o transformador trabalhar, os fabricantes de matéria-prima, os centros de tecnologia, oferecer a melhor solução. Então tem que focar no requisito. Né? Olha, eu preciso um produto para essas qualidades, né, com essas resistências. E aí se trabalha sem especificar. Primeiro, vai ter uma maior flexibilidade. Eu sei que existe um lobby grande, né, dos fabricantes, mas a gente tem cada vez mais deixar esse material de uma maneira mais correta e aproveitando muito a flexibilidade dos materiais compostos. Então hoje o meu recado é esse, é estudar mais, entender mais e aproveitar melhor a flexibilidade dos materiais para nós cada vez mais fazer esse mercado crescer e recuperar um pouco da credibilidade que a gente perdeu. Tá? Então, por exemplo, quando vê um ônibus que pega fogo, diz, o compósito pega fogo. Pega fogo porque aquele compósito não é preparado para ter resistência ao fogo. O trem não pega fogo, ele vai pegar fogo, mas ele tem várias normas que, inclusive, baixa emissão de fumaça. Então, tem que avaliar para cada requisito a necessidade, senão a gente trata tudo como se fosse igual e, principalmente a área de compósito, não tem nada igual. Existem empresas boas e empresas ruins, profissionais bons e profissionais ruins. A gente tem que saber escolher e aí você vai ser bem atendido e vai ter um material que vai te deixar muito satisfeito. Era isso que eu tinha para falar por hoje.